Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, assim que você abrir a Bíblia, você vai ver o livro de Gênesis, vai até o capítulo 19, vamos até o versículo 23, que conta a história da destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Amém, igreja? Ok, vamos lá. Vamos juntos. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. 25. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia da terra. 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Só isso. Que o Senhor nos abençoe nessa noite pela sua palavra. Em nome de Jesus. O pastor Zé Roberto comentou comigo sobre o tema que está sendo explorado, trabalhado nesse púlpito durante esse tempo, que é restaurando a paz no lar. E eu acho que é um tema muito oportuno e muito importante. E calhou com um estudo que eu estava fazendo sobre a vida de Ló. Eu estava estudando a vida de Ló durante essa semana e notando algumas curiosidades. E quando o pastor Zé me falou sobre o tema, eu falei, nossa, é perfeito. É perfeito diante do que eu tinha percebido sobre a vida de Ló. Ok, nós lemos 5 versículos, 4, 5 versículos, que falam sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Essas cidades, essa história não é um conto, é uma história verídica, a história com H. Existem vestígios arqueológicos, assim como em muitas outras ocasiões, para comprovar a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E as cidades de Sodoma e Gomorra de fato existiram, e sabe-se pela arqueologia moderna, atual, que realmente duas cidades foram subitamente destruídas, na localização precisa do que a Bíblia diz sobre a proximidade de Zoar, que era uma cidade próxima, e a descrição que a Bíblia diz de Sodoma e Gomorra. Existem alguns personagens principais dessa história que a gente precisa trabalhar aqui. Antes de a gente chegar no cerne de Sodoma e Gomorra, antes da gente chegar no ponto principal, que é a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente tem que voltar no tempo. E você vai entender por que eu associei o tema Restaurando a Paz no Lar com Ló. Ok, então vamos um pouquinho de história bíblica. Quem está contando a história do povo judeu nos 5 primeiros livros da Bíblia é um camarada que foi um dos mais importantes na história do povo judeu, que é Moisés. Moisés está contando os fatos centenas de anos depois. Então, a história era passada por oralidade, né? De pai para o filho e assim por diante. Então, Moisés, ele está, devido à sua habilidade em escrever, em ser dotado em outras línguas, Moisés, ele guardou essa habilidade para poder registrar em pedras, para poder registrar em argila a história do povo judeu. Ele está contando a história sobre Ló. Mas a história de Ló está atrelada à história de Abraão, ou a história de Abrão, porque até então era Abrão. O que acontece? Deus teve um encontro com Abrão, que ainda não era Abraão. Em Gênesis capítulo 11, e mais precisamente Gênesis capítulo 12. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 11, não precisa ler agora, só guarda e depois você lê em casa com mais calma. Diz a Bíblia que Abraão, ele tinha mais 2 irmãos. Ele tinha um irmão chamado Naor, e um outro irmão chamado Harã, nome dado em referência à cidade onde ele nasceu, Harã. O pai de Abraão se chamava Terá. Terá era um homem próspero, pai de Abraão, era um homem próspero, era um homem que possuía terra, possuía recursos, e ele estava numa cidade próspera, chamada Ur dos Caldeus. E aconteceu um evento trágico na vida de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. Aconteceu que Harã, o filho mais novo, morreu. O irmão de Abraão morreu.
E logo que o irmão de Abrão morre, Harã morre, a Bíblia diz de forma muito rápida, mas deixando os segredos nas entrelinhas, que o pai de Abrão, devido à morte do filho, decide sair da sua terra. Nós somos pessoas inteligentes e gostamos de refletir. Uma pessoa que está bem estabelecida, uma pessoa que é próspera, que tem dinheiro, que tem recursos, que tem escravos, que era sinônimo de posse e de prosperidade, era você ter escravos nessa época, é você ter ovelhas, você tem gado, você tem camelos. Então uma pessoa que é próspera, uma família que é próspera, que é estabelecida, que é conhecida, que é respeitada. E esse é um período em que as famílias estão ampliando os seus territórios, estão dominando os lugares. Então, para uma família chegar e se estabelecer num lugar, significa que ela demorou tempo para isso. Foi levado tempo, foi levado muito trabalho. Então, a Bíblia diz que o pai de Abrão, pela morte do filho, ele decide sair. Ou seja, não foi algo que aconteceu naturalmente. Haja vista que para um pai enterrar um filho já é um acidente traumático. Então algo aconteceu muito sério, foi uma morte muito dolorosa, foi uma perda muito dolorosa, foi um trauma que foi gerado na vida do pai de Abrão, foi um trauma muito grande que foi gerado na vida de Terá, para ele poder olhar para todos os filhos, para ele poder olhar para a terra, para ele poder olhar para tudo que ele tinha e dizer assim, nada disso me importa mais, eu quero ir embora daqui. Então um acidente terrível, algo doloroso acontece nessa família. Essa família está sobre dor. Essa família está passando por dor. Dor. E eles decidem sair. Abrão sai junto com o seu pai. E acontece que o seu pai, saindo de Ur dos Caldeus, ele para em Harã, que é a cidade do nascimento do filho que tinha acabado de falecer. Então essa família, a grosso modo, estava sofrendo, chorando, uma perda muito grande, e aquela família não se importava mais com as posses, com a terra, com nada, só queria sair do lugar da dor. Então eles se movem. Quando eles se movem, Deus se apresenta a Abrão, e aí você chega no capítulo 12 de Gênesis, Deus se apresentando a Abrão, e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Por que Deus está dando essas determinações para Abrão? Deus está dizendo assim, ó, sai da tua terra, quer dizer, sai desse lugar que é marcado por dor, sai do meio da tua parentela, a tua parentela pela dor que ela sofreu, os teus familiares por tudo que eles viveram, eles não conseguem mais enxergar uma saída, não conseguem mais enxergar uma possibilidade de continuar a vida, estão mergulhados em amargura. Eu, Abrão, tenho um plano para você, eu tenho uma história para você, vai ser uma história significante, você vai ser pai de muitas nações, em você vão ser benditas todas as famílias da terra, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, onde você colocar a mão vai dar certo, só tem um detalhe, isso não vai acontecer se você ficar no lugar onde você está. Por quê? Porque aquela família estava diante de um trauma muito grande, diante de uma dor muito grande. Então Deus diz para Abraão, se você quer uma aliança comigo, você precisa aprender a deixar o trauma para trás. Eu sei que essa família está chorando, eu sei que o teu pai lamentou, eu sei que a sua mãe lamentou, eu sei que o seu irmão Naor está chorando até agora, eu sei que os filhos de Harã estão chorando até agora, essa família está sofrendo até agora, só que tem um detalhe, se você quer viver o que eu tenho para você, ok, levanta, sacode a poeira, continua, que eu vou manifestar algo na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez a vida tenha apresentado algum acidente traumático para você, mas eu venho como um profeta nessa noite lá do Rio de Janeiro para te dizer isso, levanta a tua cabeça, continua a tua jornada, porque o Deus que te fez promessas, Ele vai te curar e vai restabelecer a tua vida. Ok, Abraão ouve isso, ele não tinha filhos, e Deus disse para ele, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Você precisa sair de onde você está, você precisa sair da tua parentela, ou seja, não leva nenhum parente com você. Deus estava sendo bem categórico, bem específico, sobre o que ele dizia para Abraão, eu vou te abençoar de tal modo, que todas as famílias da terra vão ser abençoadas por causa de você. Só que tem um detalhe, não leva ninguém, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Eles não querem aliança comigo,
Eles não conseguem sair desse mergulho que eles tiveram nessa dor. Sai daí. E Abrão sai. E embora Deus tinha dito para ele sair do meio da parentela dele, ele decide levar um parente. E quem é que ele leva? Ló, filho do irmão que tinha falecido, seu sobrinho Ló, filho de Harã. Ló vem junto com o tio, vem junto com Abrão. E pela bênção que estava sobre a vida de Abrão, onde Abrão colocava a sua mão, onde ele pegava um casal de ovelha para criar, multiplicava de tal modo que ele virava um homem rico por causa daquele casalzinho de ovelha. Abrão tinha uma bênção sobre ele tão grande que onde ele botava a mão dava certo, porque ele obedeceu o comando de Deus de sair de onde ele estava, de se mover, de deixar as suas posses. Ele era o herdeiro das terras do pai, ele assumiria tudo, ele deixou tudo para seguir a voz de Deus. E Abrão, ele tinha essa promessa sobre ele: a partir dele seria uma grande nação. Amém ou não amém, igreja? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Ok, vamos continuar só mais um pouquinho na história. E aí ele sai e leva seu sobrinho Ló junto com ele. E automaticamente, pela prosperidade de Abrão, Ló começa a prosperar. Ló começa a crescer. Por andar com Abrão, Ló começa agora a ter escravos também. Ló começa a ter posses. Ló, sua esposa, suas 2 filhas começam a prosperar. E Ló começa a entrar em conflito com Abrão. Começa a entrar em conflito com o tio. O tio que decide tirar ele, levar ele. Tipo assim, eu recebi uma promessa, eu vou ser o cara, eu vou te levar junto comigo. Automaticamente você vai ser abençoado também. Ló, apesar disso, Ló começa a ter problema com Abrão. A Bíblia diz em poucos detalhes que os pastores de Abrão tiveram rivalidade com os pastores de Ló. Ou seja, ali 2 famílias prosperaram e começou a ter um conflito. E esse conflito foi tão grande. Olha o que Abrão fez. Outro sintoma de que era algo traumático que estava acontecendo. Era algo muito sério. Abrão chama Ló, seu sobrinho, e fala assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Ele está falando a grosso modo: eu não quero mais ficar perto de você. Você é sinônimo de problema. Abrão estava falando para o sobrinho: você é sinônimo de problema. Olha agora, para onde você quer ir? Abraão falou para ele: te dou o direito de você escolher para onde você quer ir. Para onde você for, eu não vou, eu vou para outro lugar. Ló olha para as campinas, ele vê um lugar verdejante, próspero, bom para as ovelhas, bom para os camelos. Um lugar que ele pensou: eu vou prosperar ainda mais, eu vou mostrar para Abrão que eu sou o cara. E ele escolhe as campinas. E Ló e Abrão escolhe a parte mais deserta, mais árida, e sai com a sua família. E ali as 2 famílias se separam. O sobrinho de Abrão, Ló, vai para as campinas, e Abrão vai para outro lugar. Essas campinas que Ló escolhe é justamente a cidade que nós acabamos de ler, as cidades de Sodoma e Gomorra. Agora sim a gente consegue entrar no texto, tendo em vista o que tinha acontecido no passado. Agora a gente consegue falar sobre restaurando a paz no lar, tendo em vista esse background que eu acabei de dar para vocês. Ló era um cara que tinha sérios problemas em paternidade. Por quê? Porque muito novo ele perdeu seu pai. Ló tinha sérios problemas com a autoridade. Por quê? Porque ele perdeu a figura paterna muito cedo. Ló era um cara muito problemático e ele apresentou vários problemas no decorrer da sua vida, porque ele teve um acidente traumático no passado. Algo traumático, eu te contei a história que o pai de Abrão perdeu um filho chamado Harã, que era pai de Ló. Ló se estabelece na cidade de Sodoma e Gomorra. Apesar da cidade ser uma campina verdejante, a cidade não tinha aliança com Deus, era uma cidade de prostituição. Era uma cidade de prostituição, de sexo, de homem com homem, mulher com mulher. Isso é praticamente comum no nosso tempo, mas naquela época era algo absurdo, inaceitável, inadmissível. Hoje estão tentando colocar na cabeça da sociedade que é normal.
E a gente tem que aceitar. Se você tiver uma opinião contra, você não pode falar. Você é homofóbico. Nessa época era muito absurdo. Sodoma e Gomorra eram essas cidades. Praticavam esse tipo de maldade. Era um povo que não tinha aliança com Deus, não tinha temor a Deus. Um povo que praticava, segundo a Bíblia, toda sorte de prostituição. Era uma cidade de injustiça, eram cidades de injustiças. Eram cidades de vergonha. E Ló escolheu justamente essa cidade. Algo aconteceu na vida desse homem que desarranjou a vida dele, desbussolou ele. Ele perdeu o norte, ele saiu do eixo. E ele não consegue mais se recuperar. Ele não consegue mais colocar a família dele no eixo. A oportunidade que ele tem de andar com Abrão, de voltar para a linha, de automaticamente ser abençoado por causa de Abrão, ele não consegue. Ele arruma problema com o tio, ao ponto do tio dar um pé nele, expulsar ele de perto dele. Um acidente traumático, um evento do passado, uma dor, uma ruptura, desarranjou a vida desse camarada, que desestruturou a família dele, roubou a paz dele completamente. Ora, se nós estamos diante de um tema restaurando a paz no lar, se é restaurando, significa a paz em algum momento foi quebrada ou está se quebrando. E a gente precisa primeiro perceber quais foram as razões para a paz se perder. Quais foram as razões para a paz se romper, para essa paz no lar ser quebrada, a paz na família ser quebrada. Eu já te dei a primeira causa na vida de Ló. O que aconteceu na vida de Ló? O passado de Ló foi muito doloroso. A perda do pai, a perda da figura paterna. Ele perdeu a referência. Ponto. Achamos aqui um ponto principal. Ló perdeu a referência da sua vida. Por ele perder a sua referência, por causa de uma dor do passado, ele não conseguiu mais achar o norte na sua vida. Quantas pessoas hoje sabem do que eu estou falando, que por causa de um acidente no passado, de uma atitude errada no passado, sua vida nunca mais voltou para o eixo. Por causa de uma palavra falada na hora errada, no momento errado, para a pessoa errada, a sua vida saiu do eixo. Em algum momento sua família perdeu a referência. Em algum momento seus filhos perderam a referência. Em algum momento a referência foi perdida no seu lar. E não existe mais a paz. Então a primeira coisa que a gente consegue diagnosticar na vida de Ló, para a vida dele ter se desbussolado, é que ele perdeu a referência. Um evento doloroso no passado desestruturou a vida dele e ele perdeu a referência. E o que acontece na vida desse homem? Que você está dizendo, Rafael, que ele perdeu a referência. Vamos lá. Primeiro, ele não consegue honrar o tio que tirou ele de uma terra de sofrimento e de lágrima. Mesmo ele prosperando, ficando rico, tendo posses, aumentando o número de escravos, tendo possessões, ele não consegue ficar bem com o tio. Então esse cara tem problema com relacionamento. Ló tinha problema com relacionamento. Qual outro problema? Deus visita Abrão e diz assim: Abrão, olha para aquela cidade, aquelas duas cidades que você está vendo lá. E Abrão diz: sim, Senhor, estou vendo. E Deus diz para ele: eu vou destruir tudo. Eu vou destruir tudo. A cidade, os homens, vou acabar com tudo. Tudo que brota da terra eu vou destruir. Aí Abrão diz, Abrão lembra do sobrinho. E diz assim: Senhor, se tiverem ali naquela cidade 50 justos, o Senhor por tua infinita misericórdia pouparia a cidade. E Deus diz: se tiver ali 50 eu pouparia, mas não tem. Senhor, me perdoe a minha insistência. Se tiver ali 40 justos, ainda assim o Senhor destruiria? Deus diz: não, eu não destruiria. Senhor, me perdoe. Se tiver ali 20 justos, o Senhor teria misericórdia? Eu teria misericórdia, mas não tem 20 justos. E Deus manda 2 anjos até Sodoma e Gomorra, por amor a Abrão, pela aliança que tinha com Abrão. Deus manda 2 anjos até a cidade de Sodoma e Gomorra. Fazer o quê? Tirar a família de Ló de lá.
Deus está dizendo: eu vou destruir a cidade. Ló está lá com a sua mulher, suas 2 filhas e seus 2 genros. E os anjos chegam à cidade. Olha o nível da cidade. Quando os anjos chegam, Ló está na porta de sua casa, diz a Bíblia, que era na entrada da cidade. Quando Ló vê os 2 anjos, Ló dobra os joelhos nos pés dos anjos e começa a chorar e pede misericórdia, pede para eles irem até a sua casa, que ele vai fazer uma comida, vai fazer um bolo sem fermento, para eles se alimentarem, dormirem na casa de Ló, e depois eles seguem viagem. Eles vão até a casa de Ló. Chegando na casa de Ló, os anjos dizem para Ló: olha, pega a tua família, arruma as tuas coisas, porque Deus nos enviou aqui para destruir a cidade. Os genros de Ló, quando escutam que os anjos estão dizendo para eles irem embora correndo, sabe o que os genros de Ló fazem? Zombam dos anjos. Vamos perceber uma coisa: por um evento do passado, Ló perdeu a referência. Ele ficou um homem sem referência. E aí ele briga com um tio que estava abençoando a vida dele. Ele tem problemas com relacionamentos. Qual o outro problema de Ló? Por causa de um acidente, de uma dor do passado. Olha o que acontece com esse homem. Ele não consegue sequer discipular os seus genros. Os homens que frequentam a casa de Ló, que namoram as filhas de Ló, os noivos das filhas de Ló, não reconhecem em Ló autoridade. Porque quando Ló diz: vamos conosco, eles zombam dos anjos. Então Ló tinha problema por causa de um acidente do passado, uma dor do passado, ele ficou sem referência. Ele tinha problema de relacionamento, ele tinha problema de autoridade dentro da sua própria casa. Olha que coisa terrível aconteceu na vida desse homem, que ele está todo desestruturado. Não há mais paz nessa casa. Ele está falando, os anjos estão falando e os genros estão zombando. Eu tenho 35 anos. Quando eu fui pedir a minha esposa em casamento, ela é de família de pais divorciados, eu fiz questão, não estou falando aqui como bom moço não, fiz questão de sair do Rio de Janeiro, pegar um voo com a minha esposa e ir até o pai dela em Curitiba, sentar no sofá e falar assim: eu não caso com a tua filha enquanto você não abençoar a gente. Eu estou pedindo a sua autorização para casar. Você não precisa fazer isso, Rafael, minha filha já é de maior. Não, mas eu entendo o que é a autoridade de um pai. Amigos, eu fui criado pelo meu pai de um jeito, que meu pai era o seguinte: meu pai tinha uma fama de meio bravo. Ele era um cara meio bravo. E meu pai dava umas costas na gente, eu não me rebelei, não virei bandido, por causa disso não. Vi hoje, se você bater um bumbuzinho da criança, corrigir ela, você vai até preso. Eu sou de uma época, se eu desrespeitasse meu pai, amigo, onde a mão dele voasse, ia pegar. E olha que tem gente aqui que, se for contar a história, apanhou bem mais do que eu. E meu pai era tão bravo, era tão sinistro, me perdoe da palavra, que quando a gente fazia alguma coisa errada, a gente morava numa casa que era lá embaixo, 50 degraus, e brincávamos numa rua que era na parte de cima. Eu podia estar onde eu estivesse, se eu escutasse aquele assovio, fio, meu irmão, eu largava tudo o que eu estava fazendo, corria, porque se eu sabia, se não fosse na hora, eu ia tomar uma surra. Amiga, eu lembro que uma vez eu quis dar uma de MacGyver do leite condensado. Vou confessar um pecado. Nós somos de uma família muito pobre lá em casa, né? Então minha mãe, quando comprava um leite condensado para fazer um pudim, eu era tão formiga, sou até hoje, misericórdia. Eu era tão formiga, sabe o que eu fazia nós éramos 5 irmãos. Sabe o que eu fazia para poder tomar o leite condensado escondido? Sabe aquela marcação do preço, aquela etiquetazinha do preço, R$1,99, sei lá? Eu tirava aquilo dali para não perder a cola, com todo cuidado. Pegava uma faca bem pontiaguda e pum, furava. Eu tomava tudinho, botava o preço ali para esconder o furo. Um dia minha mãe se revoltou com essa situação. Que eu tomei o leite condensado todo e ela queria fazer um pudim para o meu pai. Na hora que ela pegou a lata e estava vazia, amigo, ela só fez assim: Pedro, o Rafael tomou o leite condensado todo. Irmãos, eu apanhei tanto. Isso não me fez deixar de amar os meus pais. Nós estamos falando de uma época de um camarada Ló,
que ele abre a boca dentro de casa e diz para os futuros genros: os anjos estão dizendo que vão tacar fogo na cidade, Deus vai mandar fogo e enxofre, sai agora. E os caras estão zombando dele. Então é um cara que não tem autoridade dentro da sua própria casa. Rafael, qual é o outro problema? Abraão fala assim: Deus, se tiver 50 justos, o Senhor destrói a cidade? E Deus disse: eu não destruiria. 40, 30, 20, 10. Ló conviveu com Abrão, recebeu da bênção que estava sobre a vida de Abrão, conheceu o Deus de Abrão, mas ainda assim Ló, nos muitos anos que ele conviveu em Sodoma e Gomorra, ele não conseguiu converter nem 4 pessoas. Era um homem que não conseguia transmitir a verdade para as outras pessoas. A vida dele estava tão sem chão, sem norte, sem bússola, que ele não conseguiu em anos e anos e anos na cidade influenciar ninguém. Pelo contrário, parecia que a cidade influenciou a Ló. A cultura da cidade, a mentalidade da cidade, a visão da cidade influenciou a Ló. De que modo, Rafael? Os homens da cidade, quando vê os anjos entrando na casa de Ló, eles vão até a porta da casa de Ló e começam a bater. Ei, Ló, abra, abra. E Ló abre e diz: o que é que vocês querem? A Bíblia diz que na frente da casa estava cheio de homens. Sabe o que os homens queriam? Transar com os anjos. Estavam quase derrubando. A Bíblia diz que eles queriam arrombar a porta da casa de Ló para transar com os anjos, ter relações sexuais com os anjos. Ló é tão influenciado pela cultura e mentalidade daquela cidade. Sabe o que ele diz? Por favor, não façam isso. As minhas 2 filhas são virgens. Levem elas, façam o que quiser, mas não toquem nos anjos. Irmão, peraí. Tem alguma coisa errada com esse camarada. O anjo estende a mão e mata todo mundo. Um anjo destruidor que vai com uma espada. Se um anjo for com uma espada, meu irmão, se alguém falar para você que viu um anjo com uma espada do teu lado, corre. Que é anjo de justiça, de juízo. Um anjo de sentença de Deus, de justiça, estendia sua espada e Deus destruiria tudo. Ló estava tão sem orientação que ele estava a ponto de dar as suas filhas para os homens acabarem com as meninas, porque ele esqueceu do poder de Deus. Ele oferece as filhas. Os anjos, quando escutam isso, dizem assim: para. Os anjos estendem a mão, os homens ficam cegos na hora. Todos que estão ali ficam cegos. A Bíblia diz que Deus toca os homens de cegueira e eles ficam cegos na hora. Quando eles ficam cegos, os anjos seguram na mão da família de Ló e diz assim: a partir de agora, vocês só têm uma ordem: não olhem para trás. E eles pegam na mão, os anjos pegam na mão de Ló, sua esposa e suas 2 filhas, e correm, e diz: corre, porque Deus vai mandar fogo e enxofre. E quando eles estão saindo da cidade, Deus destrói a cidade. Só tem um detalhe que os anjos disseram: não olhem para trás. O comando era dado para Ló, e Ló dava para sua família. Os anjos dizem para Ló: diga para sua família não olhar para trás. Aconteça o que acontecer, não olhe para trás. E o que foi que aconteceu, gente? A mulher de Ló olhou para onde? Para trás. O que aconteceu com ela? Virou estátua de sal, morreu na hora. E eu fiquei me perguntando: Deus, mas por que uma estátua de sal? Por quê? Irmãos, isso é um símbolo de alguém que só consegue olhar para o passado. Deus está dizendo: não olha para trás, não olha para esse passado. Não olha para esse passado de dor. Não olha para esse passado que o ar te matou, te destruiu. E ela olha para o passado, ela permanentemente olha para o passado. O sal aqui é sentido de conservação, de permanência, de constância.
Na época, na antiguidade, não tinha geladeira, então o sal conservava o alimento. Então o sal é sentido de conservação, de permanência, de continuidade. O fato dela olhar para trás está sinalizando para nós, é uma família que nunca conseguiu esquecer o que tinha acontecido no passado. Ok, agora eu te contei toda a história. Agora eu posso falar para você uma coisa e contextualizar essa mensagem para você. Está na hora de você parar de olhar para o passado. Enquanto você não parar de olhar para o passado, você nunca vai entender os propósitos que Deus tem para a sua família. Rafael, como eu posso restaurar a paz no meu lar? A partir de hoje, pare de olhar para o passado. A partir de hoje, para de ter as memórias que estão destruindo o teu casamento. Decida perdoar. Decida a partir de hoje sepultar esse passado, essa dor do passado, esse acontecimento trágico que tirou as referências da tua vida, que tirou teu norte, que tirou tua bússola, que tirou a tua orientação. Olha para o Senhor, os anjos estão segurando na tua mão como seguraram na mão de Ló. Estão dizendo para você, só tem uma coisa, não olhe para trás. Por quê? No passado está a dor, no passado está o sofrimento, no passado está algo que você não quer lembrar. Vem constantemente tentando te assombrar, você quer fugir dele, e Deus está dizendo, eu tenho um futuro para você, eu vou te estabelecer numa nova cidade. Eu tive misericórdia da tua casa, tive misericórdia da tua família, estou tendo misericórdia de você. Só tenho cuidado de uma coisa, meu filho, anda na minha presença e não olhe mais para aquela dor do passado. Se você quer ter a paz dentro da tua casa restaurada, eu te falo na autoridade do nome de Jesus, sepulta hoje esse passado. Aprenda de fato a esquecer. Para o teu casamento ir bem a partir de hoje, aprenda de fato a esquecer o que você decidiu perdoar. Porque tem gente que fala assim, eu perdoei, mas ai dele se eu perceber qualquer coisa. Não, você não perdoou, você não esqueceu. Eu conheci um casal que o camarada traiu a mulher 2 vezes. E eu perguntei, irmã, como você consegue? Eu decidi perdoar e esquecer. Irmãos, eu não tenho estrutura moral para isso. As palmas para ela. Ela decidiu perdoar e esquecer. Entrar no mérito se ela é boba, se ela não é, seja lá o que for, não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade é diante do que eu estou te falando. Se ela decidiu esquecer, palmas para ela, continua a tua vida. Eu não sei o que te aconteceu. Eu não sei qual o acidente que a vida te apresentou. Como na vida de Ló, a perda de um pai, ele muito novo. E todas as decisões que ele tomou na vida, por causa daquele acidente do passado, foram desorientados. Eu não sei se você passou por um acidente trágico na vida. Isso tem tirado o teu chão, tem tirado a tua paz, e você não consegue ser feliz no teu casamento. Você não consegue ser feliz dentro da sua própria casa. Deixa eu te dar um testemunho rápido aqui. Eu viajo muito. E no começo do meu casamento eu viajava muito com a minha esposa também. Minha esposa ia muito comigo. Ela é aventureira, guerreira, gosta de cantar, gosta de pregar também. E ela ia muito comigo. Só que agora que a gente tem um nenenzinho, vai fazer 2 anos, dia 1º de junho, mudou a vida. Mudou a vida. Agora você só vai onde é adequado para o bebê. Quando você vai num restaurante, você escolhe um restaurante que tem um mínimo de estrutura por causa do bebê. Você não dorme mais no mesmo horário. Então não tem como mais a minha esposa viajar comigo. E às vezes eu viajo 3, 4 dias na semana. E eu percebi na última semana, no mês de abril e maio, março e maio, março e abril, estamos em maio, é isso, né? Estamos em maio. O Rafael está aqui de testemunha. Nós viajamos mais ou menos 20 dias no mês. Semana passada eu cheguei em casa, e eu por telefone, já voltando para casa, falando com a minha esposa, eu senti na voz dela estranha. Eu senti ela distante. E quando eu cheguei em casa, eu falei, meu amor, vamos almoçar no shopping? Aí foi com ela. E a gente foi almoçar. E eu falei, vamos almoçar comida japonesa, que ela é fã de comida japonesa. Eu falei, vamos lá, vamos comer comida japonesa. E aí sentamos, comemos, estamos conversando. E eu sentindo ela distante. E eu falei para ela assim, quando saímos do restaurante, meu amor, você é mais importante do que as viagens que eu faço. Pregar o evangelho eu prego na igreja, prego na favela, prego no hospital. Mas você, meu filho, nosso casamento,
é mais importante do que as viagens. Deus vai direcionar a minha vida para outro lugar. Você quer que eu pare? Por que, meu amor, você está falando isso? Porque você está distante de mim. Eu não quero ganhar um monte de gente para Jesus e perder a minha esposa e meu filho dentro da minha própria casa. Talvez você está tão preocupado em resolver a tua vida e não está percebendo que está perdendo a tua mulher, está perdendo o teu marido debaixo dos teus próprios olhos. A melhor coisa que eu fiz foi falar para ela: eu te amo. Se você não estiver comigo, eu não vou conseguir. Eu vou fraquejar, uma hora eu vou cair, eu vou ser uma vergonha. Mas se você for comigo, se você estiver comigo, meu amor, posso estar longe, mas eu estou sentindo que você está me apoiando e a minha casa está junto comigo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui para poder reajustar alguns valores que tinham se perdido, estavam se perdendo por causa de algum acontecimento do passado. Engraçado, o Dalai Lama diz que a gente dá a vida para poder ter prosperidade, ganhar dinheiro, depois usa o dinheiro para tentar recuperar a vida que a gente perdeu tentando ganhar. Talvez você está aqui, a paz na tua casa se perdeu, eu não sei por causa de que situação. Por favor, encaixe essa mensagem no que condiz com a tua realidade. Eu não sei o que você tem passado, eu sei de uma coisa: Deus está mandando eu te dizer aqui. Eu sinto o Espírito Santo de Deus falar comigo agora. Eu não preciso rodopiar, falar em línguas para você acreditar no que eu estou te dizendo. Deus está falando comigo claramente. Eu, Rafael, vim nessa noite, nesse lugar, para fechar brechas do passado, para que os meus filhos entendam que eu tenho um futuro, e eles precisam de fato sepultar o passado e olhar para mim a partir de hoje. Ei, sabe como Ló deveria restaurar a sua vida? Indo até Abrão e falando assim: tio, me perdoa, me ajuda. Ele fez isso? Não. Nunca perca a chance de resolver uma situação dentro da tua casa. Eu tenho pouco tempo de casamento, são quase 10 anos só. Mas eu já aprendi que aquilo que eu não resolvo eu carrego. Aquilo que eu não tenho coragem de colocar na mesa e resolver, eu vou carregar. Se eu deixar a cobrinha morder meu calcanhar, toda vez que eu ver uma linguiça eu vou achar que é uma cobra. Está na hora de você resolver o que você está deixando pendente todo o tempo dentro da tua casa. Dentro da sua casa. Ló, para ele mudar a sua vida, ele tinha que chegar até Abrão e falar: tio, eu estou desorientado, estou sem princípio, estou sem norte, minha vida está um caos. Eu fiz rivalidade até com o Senhor que me ajudou. Senhor, tua vida me prosperou, eu enriqueci por causa de você. Me tornei um homem importante por causa de você. Eu tenho uma esposa, tenho filhas por causa de você. Ele deveria chegar para o tio e falar: me perdoe, eu quero reatar essa aliança. Somos só uma família pequena, por favor tio, me perdoe. Mas ele não faz isso. E pela falta de perdão, e pela necessidade de se reconhecer que estava errado, que precisa fazer o caminho de volta, o que acontece? Ele saindo de Sodoma e Gomorra junto com os anjos, perde a mulher vira estátua de sal, porque não consegue esquecer o passado. Lembra do que eu te disse? E eles vão para uma caverna, se escondem numa caverna. Versículo 27 em diante você vai ver isso. Quando eles se escondem numa caverna, as filhas embebedam o pai, dão vinho para o pai. O pai fica tão alucinado de vinho na ideia, de álcool na ideia. E as filhas tramam fazer sexo com o próprio pai para poder ter um filho e ter uma posteridade. Gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo nessa casa, nessa família? Eles estão se destruindo por causa de um passado que insiste em os perseguir, por causa de algo que não foi colocado no eixo novamente. Eu não sei o que você faz aqui nessa noite. Se você vem buscar a resposta de Deus, eu estou te dizendo, perceba, talvez você está chorando, está sofrendo, está sentindo por que para mim a vida sentimental não dá certo. Talvez algo tenha acontecido na tua vida. Resgata agora a sua memória, peça ao Espírito Santo para te lembrar, e Ele vai te lembrar. E as filhas de Ló têm relação com ele. Olha que loucura nessa família. Olha a paz dessa casa que não existe mais.
pela falta de perdão, pela falta de cura. Permita Deus curar as dores da tua alma nessa noite. Oh, permita Deus tocar em você nessa noite e de fato sepultar o que precisa ser sepultado em nome de Jesus. No teu relacionamento, o que está minando o amor seu com a sua mulher, com a sua esposa, com a mulher da tua vida, com o homem da tua vida, o que está minando isso, um evento do passado, uma investida do inferno, seja lá o que for, resolva isso nessa noite, porque isso não terá poder de destruir a tua família. O diabo não precisa de grandes acontecimentos para achar uma brecha e destruir a tua família. Ele só precisa de uma brecha pequena que vai sendo alimentada dias após dia. Aquilo estava alimentado na vida de Ló e daquela família dia após dia. E ele tentou fugir. Saiu de perto de um tio, foi para o outro. Brigou com o outro, foi para outra cidade. Saiu da cidade, foi para a caverna. E o problema perseguiu ele. Por quê? Porque ele não resolveu. Para de fugir dos problemas. Decida hoje com a tua família. Não sei se você está do lado da tua mulher, não sei se você está do lado do teu marido. Hoje dê a mão e ore. Vamos resolver isso hoje em nome de Jesus. O nosso lar foi edificado para a glória e honra do Senhor Jesus. Está na hora da gente dar as mãos e orar para Deus curar as famílias dessa nação. Mas se oramos para Deus curar as famílias dessa nação, nós temos que ser os primeiros a reconhecer onde está a ferida. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado e o deixa encontra misericórdia. Pecado é um erro que fere ao Espírito de Deus que habita em nós. Isso é o pecado. Ou às vezes é um erro que fere a nós mesmos como templo do Espírito Santo. Isso é o pecado. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu no seu relacionamento, na sua família? Foi um pecado? Foi um erro? O que foi que aconteceu? Eu estou pregando uma mensagem, é para crente, é para a família cristã, é para você que é crente, para você que chegou aqui e está entendendo o que eu estou te falando. Aplica nas áreas da tua vida. A paz na tua casa será restaurada quando você decidir nessa noite falar: Deus, nesse dia, nesse momento, algo aconteceu, uma brecha foi aberta, eu não consegui esquecer o passado, isso todo constantemente está diante de mim, e brigas na minha casa acontecem, brigas dentro da minha família acontecem, a minha família não consegue ter paz por causa disso que aconteceu. Apresenta diante de Deus, porque há poder de Deus nesse lugar para te curar em nome de Jesus. Hoje é noite de cura, e eu quero orar por curas. Quando eu estava praticamente morto em cima de uma cama, sem andar, sem falar, sem enxergar, respirando com auxílio de aparelhos, os médicos já tinham me ressuscitado por 2 vezes. Jesus entrou na UTI do hospital, me visitou, me curou. Ele me deu uma palavra, ele me disse: filho, quando você abrir a sua boca para falar do meu nome, para louvar o meu nome, eu vou curar pessoas diante dos teus olhos. Talvez você está aqui e você sabe quais são as situações na sua vida em que a paz foi roubada. E você sabe por que a paz foi roubada. Eu quero orar nessa noite para que a alma ferida seja curada. Eu quero orar nessa noite para que esse passado seja sepultado a partir de hoje. Eu quero orar em nome de Jesus para que toda brecha se feche e você reencontre um norte, você volte a olhar novamente para o futuro glorioso que Deus tem para a tua vida. Quanto sabe que Deus tem um futuro glorioso? Levanta a sua mão, de verdade, levanta a sua mão. Deus tem um futuro glorioso para a sua família. Deus tem uma vida extraordinária para vocês. Vocês vão ser felizes, vão prosperar onde vocês colocarem a mão de vocês. Só tem um detalhe: olha para o futuro que Deus tem para você. Para a gente concluir, vamos olhar para o oposto, para o tio de Ló, Abrão, porque ele é o modelo que deu certo. Se Ló é o modelo que deu errado, vamos lá para o tio, para Abrão. O que foi que ele fez? Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Chega a determinado momento que Deus diz para Abrão: Abrão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas. E Abrão diz: eu não posso. Assim vai ser tua descendência.
Abraão, olha essas areias. Você consegue contar quantos grãos tem? Você lembra da passagem? Você lembra da história? E Abraão diz: Deus, eu não consigo contar. Assim será numerosa a tua descendência. O que Deus estava fazendo com ele? Exercício de fé. Abraão não conhecia fé, não sabia o que era fé. Deus decide treiná-lo. Por favor, levanta a tua mão o mais alto que você conseguir. Só se você acreditar. Se não acredita, pode deixar a mão abaixada. Se você acredita, levanta a tua mão e fala assim: eu vou dar certo. Fala aí: a minha família vai dar certo, o meu futuro vai ser glorioso. Meu irmão, eu estou te desafiando agora. Libera uma palavra aí pelo teu futuro, pela tua família, com a tua mão erguida. Vamos lá, eu já te dei duas palavras proféticas. Agora libera uma palavra profética aí. Quantas vêm no teu coração, nos teus lábios agora? Profetiza sobre a tua família. Isso é um exercício de fé. Deus estava fazendo com Abraão. Exerce a tua fé. Visualiza o que você não está vendo. Ouça o que você não está ouvindo. Toque o que você nunca tocou. Vá até onde você nunca foi. Agora, igreja, com a sua mão erguida, faça isso agora em nome de Jesus. Abra a tua boca aí. Profetiza sobre o teu futuro, sobre a tua família, sobre a paz no teu lar. Vai lá, igreja. Você já parou? Você já parou? Irmãos, um povo sem fé é um povo que não conhece a Deus. Conhece a religião, mas não conhece a Deus. Deus estava dizendo para Abraão: você quer ver tudo que eu tenho para você? Você precisa de fé. Ei, saia nessa noite aqui com fé, com expectativa no teu coração. Deus vai fazer. Deus tem algo grande para mim. Eu acredito. Pode estar todo mundo quebrando, mas eu vou me restaurar. Deus vai me levantar. Minha empresa vai dar certo. A paz na minha empresa vai ser restaurada. A paz na minha família vai ser restaurada. Eu acredito. Por favor, tem alguém aqui com essa fé? A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue soube que Jesus ia passar pelas ruas. E a Bíblia diz que ela dizia para si mesma: se tão somente eu tocar na orla dos seus vestes, se tão somente eu tocar, se eu tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curada. Sabe o que ela está fazendo? Gerando fé dentro dela. A gente precisa fazer isso. Não, vai dar certo. Deus está comigo, eu acredito. Eu vou passar nesse concurso. Esse mestrado é para mim, esse doutorado é para mim. Ah, meu Deus, eu tenho fé. Senhor, eu acredito nas tuas promessas. Eu sei que o Senhor tem um plano para minha família. Tem alguém aqui nessa situação? Por favor, levanta a sua mão, vamos fazer isso agora. Faz esse exercício de fé. Fica de pé, em nome de Jesus. Fica de pé, fica de pé. Você só pode acreditar que Deus tem poder para te curar. Você só pode acreditar que Deus vai colocar a tua vida no eixo de novo. Você só pode de fato acreditar e ver que Deus vai curar a tua família, que Deus tem sonhos grandiosos para você, quando você entender o que é a fé. E fé é exercício, gente. Fé é exercício, é quando você sai da sua casa e você está: não, hoje esse vai ser o melhor culto da minha vida. Eu vou adorar a Deus como nunca. Eu vou erguer a minha mão como nunca. Outra vez eu fui numa igreja de um pessoal aqui do interior de São Paulo. Meu irmão, no culto parecia que todo mundo estava num velório. Aí quando acabou, o pessoal foi comprar material comigo. Fala aí, Rafael! E aí, meu irmão, te amei. Por que não deu essa empolgação para Deus? Mas por que não se expressou para Deus? Mas por que não disse para os céus ouvirem? Eu acredito, eu estou nessa palavra. Eu quero essa fé de Abraão. O meu modelo não é o modelo de Ló. Não é que o passado fica diante dele o tempo inteiro, não deixa ele ser feliz. Meu modelo é de Abraão. Eu vou sepultar o passado, vou olhar para a promessa, vou continuar olhando para o Senhor. Deus tem um plano para a minha vida. Deus vai fazer de mim uma família abençoada, uma família próspera. É essa igreja, é esse povo que Deus quer. Ei, alimenta a fé e a expectativa no teu coração. Eu não estou falando de temperamento, nada disso não. Eu estou falando de fé. A fé expressa, a fé fala, a fé ouve, a fé toca, a fé vai, a fé alcança. Tem alguém com fé nessa noite? Eu estou estendendo a minha mão e profetizando sobre você. Libere a tua fé, aumenta o nível da tua fé. A comunidade da família de Americana, acredita, porque Deus tem poder para te restaurar, restaurar a tua família, te entregar sonhos, te entregar promessas e fazer de você uma bênção. Por favor, quem acredita agora se expressa diante de Deus, dando glória a Deus, um aleluia, celebrando ao Senhor. Oh, aleluia. Eu acredito. Deus pode te restaurar nessa noite. Eu preciso de quê, Rafael? Para receber essa palavra, você precisa reconhecer
O que está errado. Precisa reconhecer, não, está errado. Do jeito que está, não está dando mais, está errado. Não, alguma coisa saiu do eixo, não está legal. Minha família está indo para um caminho, eu estou indo para um caminho, minha empresa, meu sonho, estou indo para um caminho que não é o caminho que Deus quer. Minha postura não é a postura que Deus quer. Reconhecimento, sinceridade. Quer mexer com o coração de Deus? Seja sincero. Eu quero orar por você. Eu quero ser bem específico. Eu já preguei mensagem aqui, quem pulou, glória a Deus, gente riu, né? Mas eu sei o que o Senhor disse para mim essa semana, estudando essa mensagem. Fala para o meu povo: esquecer e sepultar o que precisa ser sepultado, e reconhecer que precisa de cura naquilo que precisa ser curado. Eu estou aqui para te ajudar, como um simples servo do Senhor. O que na tua vida precisa ser curado hoje, que você não pode carregar mais. Abraão chegou no momento que ele disse assim: se eu não tirar Ló, esse peso de perto de mim, eu vou morrer junto com ele. Ele estava dizendo assim: uma hora na vida a gente tem que decidir se desfazer de algumas coisas. Eu estou dizendo, eu não sei em que área da tua vida essa mensagem se aplica. Deus conhece e você sabe. Então aplique agora o que você precisa deixar. Em que área você precisa ser curado, em que área você precisa ser tocado por Deus. Eu quero orar por você. Você que se enquadrou nessa mensagem e quer ter um momento de oração, por favor, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Se você precisa dessa oração, vem cá, deixa eu orar por você. Você que se enquadrou nessa mensagem. Tem uma igreja que tem fé aqui, tem uma igreja que acredita. Não ouvi, tem uma igreja que acredita. Eu sei, eu conheço você, eu sou da casa. Vocês acreditam? Então levanta a sua mão, só quem acredita aí. Só quem acredita. Oh, aleluia. Eu te sinto aqui, Espírito Santo de Deus. Oh, Nefai. Oh, oh, aleluia. Eu vou cantar uma música minha, eu vou cantar uma música antiga. Deus tem cura para você agora. Cura. Cura. Para Ele restaurar a sua vida. Para Ele restaurar a sua família. Ele tem cura para você. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Diga: restitui, restitui, e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Hoje é noite de cura. Deus te trouxe aqui para curar a tua família, fechar as feridas da tua alma e te dizer: eu tenho planos para a tua vida. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, pois não é. Não é o que Deus planejou. Diga: levante-se do chão. A igreja que tem fé para erguer as mãos e profetizar, vai. Restitui, oh meu Deus do céu. Oh Espírito Santo, eu te sinto nesse altar. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Deus está curando a tua vida agora, enquanto a gente está
tudo aquilo. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Mais uma vez, e o tempo que roubado foi. Deus tem cura pra tua vida nessa noite. Quando sentem a presença de Deus se tocando nessa hora, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Deus está te segurando pela tua mão, está fazendo restitui. Eu quero de volta. Grita, igreja, e põe teu azeite em minha dor. Restitui. O Espírito Santo cura, 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 cura. Que flua a cura do alto. Deixa fluir a cura de Deus nesse lugar. Toca, Espírito Santo. Os teus filhos querem olhar pra frente. Ah, Senhor, tem gente aqui agora que está sepultando o que precisa ser sepultado. Deus, tem gente dizendo: eu me arrependo, eu necessito de cura. Deus, estende a tua mão e cura nessa hora. Oh meu Deus, que unção é essa sobre nós? Eu profetizo cura sobre a tua vida, cura sobre as tuas emoções, cura sobre os teus sonhos, cura sobre a tua família. Você vai ser alvo das bênçãos de Deus. Você não vai mirar no passado, você vai mirar no futuro que Deus sempre preparou para você. Eu te abençoo nessa noite em nome de Jesus. Restitui. Eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera a minha alma. Restitui. Senhor, eu oro pelos teus filhos e filhas que vieram aqui à frente. Vieram reconhecendo que em algum momento algo aconteceu que fez eles perderem a estrutura. Uma dor, uma ferida se abriu que não cicatriza. Tu és Deus de toda consolação, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Tu és o Deus que cura, como a tua palavra diz. Tu és o Jeová Rafa. Tu és o Senhor que cura. Eu te peço, cura agora os teus filhos, por amor ao teu nome, que vieram aqui à frente, reconhecendo que precisam sepultar o que precisa ser sepultado e voltar a olhar para ti. Eles estão deixando, Senhor, algumas coisas agora nesse altar, no pé do altar. Eles estão deixando, humilhando-se diante de tuas poderosas mãos. Nós, como igreja, estendemos as mãos e os abençoamos agora com glória, com honra e com paz, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E a igreja linda, dê um aplauso ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Pode voltar para o lugar de vocês, em nome de Jesus.